Quero cumprimentar a mesa diretora, nobres pares vereadores, munícipes presentes e toda a imprensa. Na manhã de hoje, estive representando o Poder Legislativo, a pedido do senhor presidente, numa solenidade de comemoração dos 70 anos da Secretaria de Estado de Educação, da SEED, com a presença da senhora secretária Ana Séries. Juntamente, nesse momento, com a presença de todos os diretores dos 9 municípios que pertencem ao Núcleo Regional de Educação, prefeitos, secretários de Educação e demais autoridades. Momento importante este, do resgate histórico da história da Secretaria de Educação em cada núcleo. Em União da Vitória, acontece um fato que diferenciou União da Vitória dos demais núcleos do Paraná, onde foi lançado um livro da história da educação do Estado do Paraná, da nossa região de União da Vitória. Livro este que conta os 75 anos de educação, que tem mais tempo a Inspetoria de Educação do Paraná do que a Secretaria de Estado do Paraná de Educação. Esse livro traz e registra e retrata todos os inspetores que anteriormente assim eram chamados, até chegar à nomenclatura de chefes regionais de educação, aonde o último inspetor e o primeiro chefe foi o nosso professor e ex-vereador, que ocupou uma cadeira nessa Casa de Leis, vereador Eloy Tonon. Também, esse livro é o resgate histórico de todas as escolas, de todos os colégios que pertencem aos 9 municípios. Além dessa bela solenidade de registro e de resgate, porque todo povo que esquece a sua história, não sabe e não estuda, tende a repetir sempre os mesmos erros, porque a história é cíclica e ela se repete. E, uma vez tendo registro disso, faz com que possamos melhorar a cada vez mais. Também, no início da tarde de hoje, um momento que diferenciou-nos, aonde, na Vara da Infância e da Juventude na Vitória, que hoje está sob o comando do Dr. Carlos, abriu um espaço específico para que dentro da Vara da Infância tenha uma sala aonde funcionários do Estado do Paraná atuam junto a essa vara para que possa reduzir a evasão e garantir a frequência, a permanência e o sucesso dos alunos em toda a nossa região. E este trabalho feito pelo Dr. Carlos, pelos diretores de escola, professores, pedagogos e toda a equipe do Núcleo Regional de Educação, rendeu à União da Vitória, ao Núcleo Regional, aonde o menor índice de evasão do Estado do Paraná. Crescente. E é por essa parceria formada entre a Vara da Infância e o Núcleo Regional de Educação. Principalmente pela disponibilidade do Dr. Carlos e também no Ministério Público, Dr. Júlio, a se deslocarem e fazerem os encontros em cada município para conversarem com os pais, junto com o Núcleo Regional de Educação, no combate à evasão escolar. E tem sido referência para o Estado do Paraná e foi apresentado a nível nacional como exemplo para o Brasil de combate à evasão escolar para garantir a frequência, a permanência e o sucesso escolar. Também nós estamos aí em meio a uma discussão que se inicia há vários anos sobre a solicitação da melhoria da segurança pública da nossa região e nós, como legisladores do município de União da Vitória. Dizer aos nossos munícipes que, desde a legislatura passada, já se trabalhava e estudava por esse fato da necessidade
ou não da construção, nós sabemos que é necessário que tenhamos um presídio que comportem, no mínimo, os nossos presos de Ana Vitória. Agora, é de direito da população a discussão dos moradores favoráveis e contrários, as entidades favoráveis e contrárias. E aqui nessa Casa de Leis é onde se trava o debate, a discussão saudável e se busca resultados. Conheço aquela região aonde existe a intenção da instalação, conheço, estive lá pessoalmente, já por ter sido vice-prefeito e acompanhar as ações da área industrial e por ser também proprietário de área naquela região do Rio Vermelho. Por isso, conheço também. E alguns tópicos apresentados na noite de hoje, assim como o CONSEG, assim como o Poder Judiciário, como o Ministério Público, o Comando da Polícia Militar, delegados, enfim, entidades se posicionam favoráveis. Existe também o contraposto por moradores e munícipes, que muitos por ser uma área próxima e outros por conhecerem ou desconhecerem os impactos. Alguns fatos apresentados na noite de hoje são mais relevantes, outros menos. Verificaram a situação do saneamento básico, ou seja, ter água tratada ou esgoto, quando há interesse do federal, estadual, ele se supera. Mas alguns tópicos colocados aqui na noite de hoje têm que ser levados em consideração por todas as comissões. E que nós já havíamos, nos nossos levantamentos, apontado isso. Por isso, a discussão e a polêmica que hoje, cada um na cabeça de vocês, eu ouvi hoje pela manhã e agora à tarde, o que aconteceu comigo, aconteceu com outros vereadores. Ouvi do vereador Fernando, eu não consegui dormir esse final de semana e não consegui ficar tranquilo, por estar em uma situação complicada de saber qual é a melhor atitude. O mesmo, senhoras e senhores, deve ter acontecido com os demais colegas, porque isso tem acontecido comigo também. A Câmara de Vereadores, pela posição ou por falta de posição, pela tomada ou por pessoas que se omitem, que deveriam participar, está na seguinte condição: ou fica no espeto ou cai na brasa. Por quê? Dos dois lados existe pressão. Dos dois lados existem posições, coerentes ou incoerentes, que serão e terão que ser analisados por todos nós. Dizer que esse legislativo não está parado, não. Algumas colocações feitas aqui, eu refuto, porque tem me acompanhado inúmeros vereadores em discussões, não apenas nesse ano, mas já em anos anteriores, porque esse presídio já está sendo discutido há muito tempo. Aonde foi discutido e ele estaria sendo colocado lá na região do Poço Cacique. A mesma mobilização que hoje a comunidade do Rio Vermelho faz, aquela comunidade fez, e levando a tal ponto de que aquele terreno, ao pouco, também foi descartado da possibilidade. A mata densa ao seu redor é um fator que há de ser levado em consideração e precisa-se de um estudo técnico, porque a aproximação dos muros ou da região de um presídio, ele deve ter visibilidade e ter uma certa garantia e segurança. A maior prova disso é o que poderia ter acontecido em São Paulo com o roubo, o super roubo que teria acontecido, né, do Banco do Brasil. Exatamente por não conseguir ter um total. Graças à inteligência da Polícia Civil, Militar e investigadores, conseguiram abortar que aquele crime acontecesse. Outro fator que é imprescindível é o estudo daquele solo, que ali já foi um lixão, que ele deve ser
acompanhado de um parecer, para que essa Casa de Leis não seja acusada, como foi, e eu vi na televisão, no Rio de Janeiro e em outros estados, de fazerem construções de hospitais, de região de moradias, ou de presídios, que também aconteceu, em cima de áreas como essas, e depois ter que ser demolido por estudos técnicos ambientais ou de saúde. Portanto, todos esses pontos estão sendo levados em conta para que cada vereador possa tomar a sua posição. À tarde, junto com a vereadora Landra, o Fernando, passamos um longo tempo junto ao jurídico, junto à chefia de gabinete do senhor prefeito, discutindo também do que se faça contatos com municípios que tanto discursaram que queriam um presídio, quando se falou num primeiro encontro, onde estava presente o deputado Rossoni, que trouxe essa proposição para a União da Vitória, onde estavam nossos juízes, promotores e demais autoridades nesse evento. Portanto, se há esse interesse de outros municípios que precisamos levantar e eles querem, também é mais um tópico a ser discutido. Portanto, um momento que nós não estamos simplesmente discutindo a construção de um presídio. Nós estamos discutindo a condição da instalação e qual é o impacto, não apenas aos moradores, isso não é o tópico que apenas que poderá ser levado em consideração, mas sim a cidade como um todo. Ainda, da mesma condição que a Câmara de Vereadores foi colocada aqui, de que ou fica no espeto ou cai na brasa, porque todo mundo foi lavando a mão e empurrando até chegar aqui, né? Aonde nós temos órgãos que são muito atingidos e que deveriam nos mandar pareceres, e que já levantei na discussão outro dia lá no fórum, como a Associação Comercial e Industrial, CDL, a UCAUV, a Associação de Moradores, todas as associações de moradores se manifestarem, porque elas serão impactadas da mesma forma, como já uma delas se manifestou hoje, que é do Rio Vermelho. Enfim, para que possamos, sim, quando votarmos embasados. Embasados de que, da mesma forma que esse Poder Legislativo está hoje acuado a essa decisão, está ao mesmo tempo enxugando o gelo, conforme disse o comandante da Polícia Militar, quando ele prende e, por não ter espaço físico, a justiça tem que largar. E aquele jargão e frase que se ouve aí, a polícia prende e a justiça solta, né? Mas União da Vitória isso acontece porque exatamente por não ter local apropriado e suficiente. Se discutir a ideia, vereador. Tá 30 segundos para a gente ler. Discutir a ideia, veja, o presídio de segurança máxima para Panduvas é 250 vagas, 300 vagas. Por que a União da Vitória tem que ser de 500 acima? Então, o local e o porte. Essa discussão não pode ser atropelada a toque de caixa. Por quê? Se o medo é tanto que se perca para outro município, existem 3 prefeitos que estavam naquele dia na reunião que disseram que queriam. Também não se perderia da região. Mas dizer que nosso posicionamento está no estudo e, com certeza, quando dermos o nosso voto, ele será consciente. E não será um voto pressionado por um lado A ou B. Terá que ser um voto consciente ao que e à autonomia que esse Poder Legislativo representa. Não é porque algum órgão ou os munícipes acham ou pensam de uma forma ou de outra que irá influenciar. O voto terá que ser autônomo, independente e consciente. Independente da posição. Porque, caso contrário, nós seremos aí a reboque para o voto. E não é isso. Esse Poder Legislativo tem capacidade para pronunciar o seu voto de forma inteligente. Portanto, parabéns aos que estão trabalhando favorável e aos que estão sentindo a dificuldade contrária. Porque é dessa forma democrática que encontraremos a solução. Meu muito obrigado.